Eu estou aqui com um dos livros do Luciano Pires, exatamente o livro que conta essa história. O Meu Everest, realizando um sonho no teto do mundo, da Geração Editorial. O Luciano Pires é também autor do best-seller Brasileiros Pocotó. Esse livro já está na terceira edição? Esse aí foi para a quinta agora. Já foi para a quinta. O volume que eu tenho é o terceiro, da terceira edição. Quinta edição, quer dizer, estamos falando que já chegou no mínimo... Em regra são 5 mil por edição, mas no seu caso já foi mais, evidente. Não, mas varia, não tem a regra. A regra é diferente. No Brasil é o seguinte, qualquer livro que venda 4.500 exemplares no ano é um best-seller. É um best-seller. Então os números do Brasil são muito pequenininhos, né? É verdade. Eu calculo deve ter vendido uns 15 mil, alguma coisa assim, esse livro. Bom, você querendo falar com o Juca Entrevista, você entra nesse endereço aí, olha, www. Eu acho uma burrice eu ter que ler para as pessoas. Você está vendo, não está vendo? Então é isso, você entra ali. Se você quiser entrar no nosso 360, o endereço é esse, tá? E você vê toda a programação da ESPN, não é pouca coisa. E com a qualidade de imagem realmente impressionante. Luciano, à medida que você foi fazendo esse trajeto, porque não é o trajeto para Santiago de Compostela, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é uma experiência religiosa. Embora eu suponha que tenha um quê místico numa coisa dessa. Como é que é lidar com isso? Então, a questão do Santiago de Compostela, do Trilha do Everest, de atravessar o oceano remando, de nadar durante 25 horas, de correr uma maratona de 100 quilômetros, é que essas coisas te colocam em contato contigo mesmo. Quer dizer, você está caminhando durante 8 horas, é uma coisa hipnótica. 8 horas andando, o que tem para fazer? Você não está caminhando vendo letreiro, vendo automóvel, não existe. Você está caminhando e você está absolutamente focado naquilo. E você está, assim, 2 ou 3 ou 4 pessoas. Então, na tua frente tem outro sujeito caminhando e aquilo é uma coisa paulatina. Você vai vendo o pé dele no chão e vai você atrás. E em minutos você entra numa espécie de, quase que um transe aquilo. E aí o que acontece com a tua cabeça? Você começa a repensar a tua vida. Você começa a repensar as coisas, né? E aí que vem esse lance do espiritual, né? E nesse processo todo você entra dentro de você mesmo, você se auto-questiona de uma porção de coisa. Como é que eu faço? Por que eu aguento esse tipo de coisa? Por que eu não faço diferente? E esse é um processo de mutação, né? Que é uma coisa que nós estamos perdendo hoje em dia. Ninguém mais tem tempo de refletir sobre coisa nenhuma. Nós vamos levando a vida no peito, né? Quando você tem uma chance como essa de se dedicar a refletir a respeito, você acaba mudando. Então, essa é a experiência religiosa. Depois vem os componentes religiosos em si, né, que é acreditar num ser superior e tudo mais. No meu caso, eu não estava nessa, eu não fui lá para alcançar nada religioso. O meu desafio era um desafio físico. Eu falei, cara, eu tenho 44 anos de idade, eu quero ver se eu consigo chegar lá, e eu quero passar pela trilha onde passaram esses caras que eu li a respeito, né? E, no final, você volta diferente. Não tem como. E tem gente que diz, essa diferença é o contato religioso, né? E ele só se dá por causa dessa situação. Então, eu não fui preocupado em encontrar Deus, Alá, nada disso. Eu fui preocupado em me encontrar, né, comigo mesmo. E foi fantástico, porque isso acaba acontecendo. Queira ou não queira, tem momentos em que você está profundamente mergulhado dentro de você e você começa a questionar coisas que você não entende. E quando você volta para o Brasil, eu falo, cara, eu vou mudar isso. Né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi retomar uma porção de coisas que eu tinha deixado para me tornar um executivo de uma multinacional. Então, quando em 1982 eu entrei numa grande multinacional, eu fiz a minha escolha, né? Peças de automóvel. Peças de automóvel, né? Eu olhei para o caminho e falei, olha, eu vou seguir caminho aqui e vou me tornar um grande executivo da multinacional. Para isso eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas que eu gosto muito de fazer, ou me dedicar raramente. Então eu parei de fazer meus cartoons, passei a fazer por curtição, parei de escrever, parei minhas atividades que eu fazia antes disso. E aí foquei nessa É importante carreira, dizer o seguinte, porque eles nunca contam tudo quando a gente faz a primeira pergunta, quem é você, né? Até por modéstia. O Luciano 2 vezes foi premiado no Festival de Humor de Piracicaba, que é o top dos nossos concursos de cartoon.
É só gente gabaritadíssima no júri, né? Quer dizer, então não estamos falando, não é que ele fazia isso, olha, como a gente conhece, todos nós temos um amigo que desenha bem, que faz coisas legais. Não, ele fazia isso com um nível de excelência, né? Eu sou da turminha lá, do Angeli, do Caruso, aquela turma naquela época, né? Isso. Eu estava junto com eles. E aí, quando eu tomei essa escolha, eu botei minha gravata e fui seguir a minha vida como executivo, né? Esse pessoal disse, o Luciano desbundou. Foi virar executivo. Isso. E na verdade eu bundei, Bundou, né? Porque... não é desbundou, é claro. Bundou. Eu fui virar executivo. E aí eu deixei isso tudo de lado. E durante muito tempo, durante 20 anos, essa coisa me comia por dentro, né? E até uma coisa engraçada, eu dizia o seguinte, cara, quando eu morrer e chegar no céu e bater na porta, Deus vai abrir, vai olhar para mim e vai falar, aqui você não vai entrar, não. Mas por quê? Porque você pegou um talento que eu te dei e você jogou desfez, fora. cara. Tem gente que morreu de fome lá na Terra e podia ter ganho a vida se soubesse desenhar. Você sabia e largou isso tudo. Então, durante muito tempo isso me incomodou. E na viagem eu voltei e falei, cara, eu vou retomar. De que jeito eu vou fazer? De algum jeito que eu encontrar. Então, a primeira coisa foi focar no livro, né? Aliás, quando eu voltei, eu montei um site, que é o meueverest.com. E nesse site aconteceu uma coisa engraçada. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer livro na volta da viagem. Mas quando eu montei o site, eu olhei para o site e falei, cara, eu estou com um viés, eu estou com uma visão que ninguém tem. Nenhum dos livros que eu li sobre o Everest conta do ponto de vista que eu estou contando aqui, que é o ser humano absolutamente normal. E aí eu parti para o livro. E no livro eu voltei com os cartoons, voltei com todo o processo, experimentei a sensação do escrever um livro. Eu já tinha feito 2 livros anteriormente, mas eram encomendas. E dessa vez não, eu tinha o mundo aberto. E aí dá aquele medo, né, Juca? O que vai acontecer aqui? E eu comecei a escrever e foi uma curtição fazer o livro, né? E aí eu falei, eu vou retomar minha função de escritor e cartunista. E fui buscar a internet para isso. Então, a partir quando eu voltei da viagem, no final de 2001, eu comecei toda quinta-feira a colocar um artigo meu na internet para os meus amigos. Eram 300 e-mails que eu tinha. Na quinta-feira à noite eu punha um artigo onde eu falava sobre o que vier na cabeça, né? E o cartoon não, porque era um pouco mais difícil, eu não queria anexar nada ali. E esse exercício foi interessante. Eu nunca mais parei. De lá para cá, toda semana eu tenho um artigo novo no ar. E aqueles 300 viraram 27 mil. Quer dizer, eu acabei exercendo essa minha função usando a internet. Por isso que eu virei assim meio que multimídia, né? Eu criei um site, criei Você acabou saindo da multinacional? Saí a semana passada. Depois de 26 anos na empresa, eu saí porque eu entendi que chegou um momento em que aquilo tudo que era uma grande segurança e que me deu suporte para eu poder me lançar, acabou virando uma âncora, né? Aquilo começou a me segurar. Então eu não podia voar mais alto porque eu estava preso. Se não me engano, a frase é do Lee Iacocca, que foi presidente da Chrysler, presidente da GM, do Diabo 4, né? Ele dizia o seguinte, não há nada pior na vida de um homem do que um bom emprego. Isso aí, que você acomoda. O texto em que eu comuniquei a minha saída chama-se Sobre Canários e Sabiás. Onde eu falo, o que eu era? Um canário com uma gaiola maravilhosa, com comida, com bebida, com um veterinário. Eu estava na toda a segurança. A minha única obrigação era cantar e cantar bonito. Né? Só que eu não voava. E o sabiá voa. O sabiá não é tão bonito, não canta tão alto, mas voa para onde quiser. Só que ele tem que brigar para comer, ele tem que se obrigar da chuva e tudo mais. Então a minha era a transição. Deixo de ser canário e vou ser sabiá. E a hora que eu estiver voando lá em cima, eu vou olhar para baixo e falar, pô, eu tenho que contar para os canários o que está acontecendo aqui. Então foi essa a transição que eu acabei fazendo, semana passada. Estou naquela fase ainda, sabe, do acordo de manhã, para onde é que eu vou, o que eu faço. Mas aí eu montei um sistema, um processo de transição bastante seguro, né? E eu estou agora começando a aparecer, então, com outra visão, né? Curiosidade pessoalíssima que vai se transformar numa curiosidade pública. Quantas palestras você tem marcadas daqui até a sua próxima aventura? Vocês têm ideia? Putz, eu tenho que olhar na agenda, eu não sei. A minha próxima aventura está daqui há 40 dias. Sim, né? Isso. Você vai contar já. Eu devo ter meia dúzia daqui até 40 dias. Mas eu tenho feito aí, sei lá, 60, 70 palestras por ano, né? Mas é aquela história, Juca, isso tudo na boca pequena. Eu não podia me promover como palestrante porque eu era funcionário de uma empresa. Claro. E agora eu abri esse caminho. Então eu vou começar a fazer.
E essa palestra do Everest tem feito um sucesso muito grande, porque... Daqui a pouquinho, aliás, nós vamos pôr esse do jeito de te achar, né? Porque eu acho que é o mínimo, né? Até pra gente pagar a entrevista que nós estamos fazendo com o Luciano, porque se fosse uma palestra ia ser caríssimo. Nem tanto, caríssimo, estou falando na brincadeira. Você quer ver como que é curioso? Põe aí, Fabinho, como é que a gente está identificando o Luciano? Que eu não vi nenhuma vez entrar, porque eu estava olhando para ele, eu não estava olhando para a tela. Porque quando eu cheguei aqui, tinha assim, Luciano Pires, alpinista. Executivo lá. Eu falei, não, Luciano Pires alpinista não, porque ele não é alpinista. Luciano Pires é um cidadão comum. Exatamente. Que subiu até a base do Everest, né? Aí ficamos, põe aí, executivo, põe aí, empresário, põe aí, jornalista, cartunista, motivador, o Fabinho propôs. Provocador. E eu falei ainda, um exemplo de vida. E o Fabinho disse, que bonito. Pois é, esse é o Luciano Pires. A gente continua essa conversa já já, daqui a pouco.